Olá, eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo na varanda daqui de casa. Para quem não conhece, eu vou mostrar um pouquinho da vista, que é realmente uma vista divina. E tá muito calor, tá um dia muito quente, tá quase que impossível ficar aqui do lado de fora. Mas eu quis fazer esse vídeo aqui na varanda, o barulho não tá deixando muito porque tá uma obra aqui do lado. Mas eu gostaria de compartilhar com você uma experiência de convívio, de convivência que eu tive, que foi exatamente aqui nessa varanda. Por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui hoje. E a semana passada eu postei um vídeo falando sobre o significado de conviver. Se você não viu, vai lá na minha fanpage, dá uma olhadinha, dá uma checada lá. Porque hoje eu gostaria de compartilhar com você uma das experiências que eu tive sobre o convívio, que foi muito importante para mim e foi muito importante para essa outra pessoa. E esse acontecimento foi há mais ou menos uns 4 meses atrás. Eu tô falando só agora porque foi naquela época minha amiga estava passando por um momento bem difícil, ela estava muito triste. E agora, graças a Deus, ela tá bem, então ela deu carta branca para eu poder estar falando, para poder estar dividindo isso daqui com você. E também eu não vou estar dando nome aos bois, então não tem problema nenhum. Bom, então alguns meses atrás eu estava com essa minha amiga, né? E eu acabei a chamando para vir aqui em casa tomando um chá, pra gente conversar um pouco, para espairecer um pouco. E quando ela chegou aqui em casa, ela estava com um semblante muito triste, um semblante muito carregado, dá para ver na face quando a gente, né, todas as nossas emoções são mostradas pela nossa face. E aí ela já se deparou com um aroma que eu havia colocado na entrada de casa, um aroma especialmente para ela. E aí ela abriu um sorriso e me perguntou de onde vinha aquele cheiro. E eu simplesmente a abracei com um abraço realmente sincero, um abraço verdadeiro. E dali eu posso dizer que eu já podia me despedir dela, porque eu já havia alcançado parte do que eu queria. E aí a gente entrou, eu botei uma música calma, uma música tranquila e chamei ela para vir aqui para a varanda, pra gente conversar um pouco. E ela se deparou com uma mesa simples, eu botei uma mesa posta de chá, mas que realmente estava bonita e com coisas que eu sabia que ela realmente gostava, que era uma gelatina de morango com creme e um chá de morango quentinho, e estava tudo realmente assim, visualmente estava bonito. Então quando ela chegou aqui na varanda, que ela viu os meus cuidados, que foram somente para ela sentou e se debrulhou em lágrimas e me agradeceu pelo convite. E claro, né, eu também chorei. E esse encontro, que era para durar 30 minutos, ele durou mais que 2 horas, entre risadas, lembranças, muitas lembranças boas, recordações boas. E aquela pessoa que chegou aqui, entrou aqui em casa séria e triste, saiu daqui alegre, sorrindo. Mas por quê? Em primeiro, porque ela se sentiu realmente gostada, ela se sentiu amada, ela se sentiu completamente valorizada. Em segundo, porque eu consegui ativar nela os 5 sentidos. Ou seja, assim que ela chegou, ela se deparou com o meu aroma, com o aroma que eu coloquei, com o meu abraço verdadeiro. Ou seja, olfato e tato. Quando a gente veio aqui para a varanda, ela se deparou com uma mesa posta, mesmo que simples, e com coisas que ela gostava. Ou seja, visão e o paladar. E para completar, ela pôde relaxar com uma boa música, uma música tranquila que eu coloquei na entrada quando ela entrou em casa, e com a nossa conversa, porque ela se sentiu escutada e ela também pôde falar. Porque geralmente existem encontros nossos que a gente está falando com outra pessoa, mas não necessariamente a outra pessoa está nos escutando, ou está olhando para um lado, ou está no celular, ou está prestando atenção em outra coisa. Então ela realmente se sentiu escutada, ela realmente se sentiu valorizada, e com isso ativou nela a audição. E por que os nossos 5 sentidos são tão importantes na nossa vida? Eu estou falando de 5 sentidos, mas já é totalmente comprovado que a gente tem muito mais que isso. Não se sabe ao certo qual é o total dos sentidos isolados, mas gira em torno de 10 a 33 sentidos, de acordo com os cientistas nessa área. E segundo os neurologistas, os sentidos eles influenciam muito no nosso comportamento e nos dá a capacidade de interagir com o meio exterior, ou seja, com as pessoas, com os objetos, com as luzes, os fenômenos climáticos, enfim, com tudo ao nosso redor. E através de determinados órgãos do nosso corpo, nos são enviados ao cérebro as sensações. E com isso nós estamos sujeitos às lembranças que nós temos e aos gostos de cada um, e que resultam na nossa memória. Cada um identifica essas sensações de uma maneira diferente,
completamente diferente do outro. E é por isso que é tão importante você se aceitar nas suas facilidades, nas suas dificuldades, na sua essência, e aceitar o outro também do jeito que ele é, da maneira que ele é. E mesmo com todas essas diferenças, que você possa possibilitar momentos como esse que eu proporcionei para essa minha amiga. E para que isso? Para que seus relacionamentos possam ficar muito mais intensos, muito mais verdadeiros, muito mais em união com as pessoas. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com você, para que você entendesse o quão é importante os 5 sentidos na nossa vida, os 5 sentidos na sua vida, e para que você consiga também ativar na outra pessoa esses fatores. E espero que você tenha gostado, espero que você possa criar momentos especiais para as pessoas que precisem, criar momentos especiais para você. E se você gostou, curta meu vídeo aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário para saber o que você está achando. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!